Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Queremos fazer mais uma reflexão que vai abençoar a tua vida, que vai gerar uma transformação. Aliás, isso é que importa, né? Gerar transformação na nossa vida, tá? Então eu gostaria muito de mostrar para você nesse vídeo o quanto Deus se interessa por você e o quanto Deus busca o relacionamento com você. Deus quer se relacionar conosco. Então vem com a gente que vai ser importantíssimo e impactante na tua vida. Então, amados, o que nós precisamos compreender aí nesses dias é que às vezes nós queremos ser de Deus, às vezes nós queremos servir a Deus, às vezes nós queremos ter a nossa vida mudada, mas existe um problema hoje em dia, é que as pessoas elas vão para a igreja, as pessoas até pedem a Deus as bênçãos, elas querem ser abençoadas, mas muitas pessoas têm se importado muito pouco com o relacionamento com Deus. E eu acho desproporcional, porque Deus ele deseja tanto relacionar-se conosco. E às vezes nós não damos o devido valor a esse interesse, a essa expectativa de Deus. Deus ele quer que você se relacione com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você se aproxime ao máximo dele. E isso é tão interessante que Deus faz o homem e Deus busca esse relacionamento. Isso é tão impactante que a Bíblia ela vai nos trazer 3 momentos onde Deus não se conforma com o distanciamento do homem. O pecado separa o homem de Deus. O que mais separa é o pecado. E Deus, então, em 3 momentos, Deus está resolvendo essa situação. Deus ele está fazendo ponte. Deus ele está tirando os bloqueios que nos separam dele. O pecado nos separa de Deus. Mas Deus ele está então provendo a reconciliação, a aproximação. E isso é tremendo, porque mostra o quanto Deus quer se relacionar. Então imagine você, Deus querendo se relacionar conosco. Não é que ele fala assim, tudo bem, tá, eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês e vou deixar vocês falarem comigo. Não, não é isso. É o contrário. É Deus falando, olha, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero ser um pai presente na vida de vocês. Isso é tremendo, né? É tremendo isso. Então, quando Deus faz o homem, vamos lá, vamos para a cena lá do Éden. Lá estava Adão e Eva. Eles pecaram, cometeram o primeiro pecado. Então, ali, o relacionamento com Deus já é afetado a partir dali. Então, Deus fala, Adão, onde estás? E Adão estava escondido porque estava nu. Adão não conseguia se aproximar de Deus por causa do seu pecado. Então veja que o pecado nos separa de Deus. Isso está muito claro lá quando Adão peca e Deus todos os dias, né, na tarde, no cair da tarde, Deus vinha falar com Adão e agora Adão não está no local de sempre. E Deus fala, Adão, onde estás? Claro, Deus sabia onde Adão estava. Adão, onde estás? E Adão fala, eu estou escondido. Adão estava atrás das árvores, escondidos porque estava nu. O pecado nos faz, nos distancia de Deus. O pecado nos faz fugir. O pecado nos leva para trás das árvores, nos escondendo de Deus. Mas a Bíblia fala, Gênesis 3:21, está aí na tela, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então veja que Deus aqui já procura resolver o problema de Adão. Então um animal é sacrificado, é morto. Deus, desse animal sacrificado, Deus tira a pele e faz vestimentas para Adão e Eva da pele desse animal. Então, como solucionar o problema de pecado? Ora, sacrificando um animal inocente no lugar do pecador. Ali já era o simbolismo daquilo que Deus faria no futuro. Pois muito bem, vamos então agora para um segundo momento, uma segunda fase dessa aproximação. Quando Deus escolhe o povo de Israel para ser seu próprio povo, peculiar, particular, e os tira do Egito, quando eles estão atravessando o deserto, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo seria a presença de Deus no meio do povo. Por isso que o tabernáculo também era chamado o tabernáculo da congregação. Então ali era a presença de Deus no meio do povo. Era como se Deus estivesse no meio do povo. E interessante que qual era a parte em que o povo tinha acesso? Era a primeira parte do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha 3 compartimentos, e o primeiro compartimento, que era o exterior, onde ficava o altar de bronze, que era o altar de sacrifício, era onde o povo, de modo geral, tinha acesso.
Então era a parte onde eram sacrificados animais, assim como o animal sacrificado lá no Éden para Adão e Eva, agora também os homens tinham que trazer um animal para o sacrifício, e quando o sacerdote pegava o animal sobre o altar, o pecador tinha que pôr a sua mão na cabeça do animal, enquanto o sacerdote imolava, sacrificava, matava o animal, para que o homem percebesse todo o peso do seu pecado, que agora estava sobre o seu substituto, o animal do sacrifício. E assim o pecado era expiado, fazia-se expiação pelo pecado, resolvia-se ali então, de maneira paliativa, o problema do pecado do homem, mas era a maneira que tinha para resolver o problema dos pecados, para que o homem não ficasse distante de Deus. Então Deus provendo aí, mais uma vez, o relacionamento com ele. Também era um arquétipo, também era simbólico para a solução definitiva que Deus já tinha, né? Ainda não havia sido implementada, mas já estava no projeto de Deus. E eu gostaria de ler isso aí também com você. Isso está lá no livro de Levítico, no capítulo 1, no versículo 3. Nós vamos ler do 3 ao 5, que diz exatamente assim: Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, que é também chamada, né, a tenda da congregação, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então você vê, e é interessante que ali era o primeiro compartimento. O tabernáculo tinha 3 compartimentos. Aquele era o da entrada, era o inicial, o que já aponta para isso. É o início do caminho para Deus. Deus nos quer nesse caminho, no caminho que leva até Ele. O terceiro compartimento do tabernáculo era o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifestava. Mas ninguém chega ao Santíssimo Lugar sem primeiro passar pelo altar do sacrifício, do perdão dos pecados, do reconhecimento dos pecados. O sangue do animal sacrificado era derramado ali em volta do altar, nos pés do altar. Era um ambiente de sangue, era um ambiente pesado. Era um ambiente de reconhecimento de pecado e de culpa, de o quanto o pecado é ruim. Então, nós nos aproximamos de Deus quando a gente percebe o nosso pecado e o que o nosso pecado gera de ruim, de maldade. Os animais eram mortos no lugar do homem. Isso era muito ruim. Isso nos remete para arrependimento, para confissão, para a nossa incapacidade. Mas tudo isso era paliativo. Então, o terceiro momento da Bíblia que mostra o interesse de Deus pelo homem, pelo relacionamento com o homem, é quando Jesus, o Filho de Deus, é enviado e, de uma vez por todas, ele oferece-se em sacrifício vivo, em sacrifício perfeito pela humanidade. Jesus, então, morre. Ele é aquele animal sacrificado lá no Éden por causa do pecado de Adão e Eva. Ele é o animal sacrificado lá no tabernáculo de Moisés pela expiação dos pecados. Ele é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus fala, bom, agora eu vou resolver de maneira definitiva esse problema. E então, a partir do sacrifício de Jesus, nós, quando recebemos Jesus, quando reconhecemos nossos erros, pecados, que somos dependentes dele para a salvação, que só ele pode nos salvar, confessamos os nossos pecados. A partir daí o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Somos templo, somos morada do Espírito. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Como Deus ele quer esse relacionamento, mas infelizmente muitas pessoas têm fugido do relacionamento com Deus. Tem desprezado o relacionamento com Deus. Você pode, você deve se relacionar com Deus, buscá-lo em intimidade pela oração, pela meditação na palavra de Deus, mantendo a sua vida santa diante de Deus, saindo, fugindo do pecado, dizendo não ao pecado, dizendo não a esse mundo, dizendo não a toda essa podridão que está no mundo e falando, eu quero Deus. Se as outras pessoas não querem, eu quero Deus, porque Deus tem procurado fiéis na terra. Tomara que Ele encontre em você e em mim fiéis, adoradores verdadeiros que querem a sua presença. Eu quero ler com vocês agora o que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 e 12, que dizem assim,
Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então veja que agora nós temos o sacrifício perfeito feito por Jesus. E pelo sacrifício de Cristo nós somos redimidos. Há uma redenção perfeita, eterna, realizada. Então quando nós nos submetemos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós passamos a viver para Ele, quando Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, nós então entramos nessa aliança de redenção eterna, onde o sacrifício de Jesus passa a ser suficiente pelos nossos pecados. Não precisamos mais de oferecer os sacrifícios como anteriormente, porque Deus mesmo já ofereceu o sacrifício pela humanidade. Agora, como já falamos, o Espírito Santo, ele habita em nós. Somos morada de Deus. Deus sempre quer, Deus sempre busca, Deus sempre deseja o relacionamento com Ele. Então, querido, aproveite isso e relacione-se com Deus pela oração, pela adoração, busque a intimidade. Talvez no início você vai ter alguma dificuldade, mas o hábito vai te levando a um nível de intimidade muito grande com Deus, tá? Busque isso e aí você vai ver como vale a pena e como é bom servir a Deus, tá? Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like para esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho para que você seja notificado quando nós publicarmos um vídeo e nos ajude aí a crescer o canal e a alcançar mais pessoas para que sejam também abençoadas, tá? Busque relacionamento com Deus, é isso que Deus quer. Nesse exato momento, Deus está buscando relacionamento contigo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.